Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar aqui falando sobre as faculdades mediúnicas, né? Separei algumas faculdades mediúnicas que o Allan Kardec ele mostra para a gente no livro dos médiuns, né? E trouxe aqui de uma forma mais resumida, né? Para quem tiver curiosidade de entender melhor sobre elas. Beleza? Então bora lá começar o vídeo de hoje. Um médium é toda pessoa que sente qualquer influência dos espíritos, né? Independente do grau. A mediunidade é uma faculdade que todo ser humano possui, né? E o que se difere de um ser humano normal de um médium é a sensibilidade dessas faculdades, né? É a intensidade que cada pessoa sente da influência dos espíritos. E essa faculdade não é igual para todo mundo. Existem médios de efeito físico, médio sensitivo, médio audiente, médium falante, médium vidente, médium sonambúlico, né, médium curador e médium psicógrafo. Né? Tem pessoas que nascem com uma dessas faculdades, né, enquanto outras pessoas não nascem com nenhuma, e tem outras pessoas que acabam nascendo com mais de uma dessas faculdades. Né? Mas são raros os casos do médium que acabam nascendo com todas essas faculdades. E apesar da faculdade mediúnica, né, se encontrar em todas as pessoas, né, elas se encontram em níveis diferentes, né, em intensidade diferente em cada um. Né, por isso que uns parecem não ter nenhum tipo de mediunidade, né, enquanto outras pessoas acabam tendo mediunidade de sobra. Né? Mas por mais incrível que pareça, é mais difícil encontrar um médium muito poderoso do que encontrar uma pessoa que ela não possui nenhuma mediunidade. Né? E a gente vai falar agora superficialmente, né, sobre cada uma, não todas, mas de algumas tipos de mediunidade que a gente encontra, né, pelo menos as mais populares, assim. E a gente vai começar a falar agora sobre os médiuns de efeito físico. Né, como o nome já diz, são os médiuns que têm a faculdade de produzir fenômenos materiais, né, como movimento de objetos, né, de ruídos e até aparições de espíritos. Só que dentro dos médiuns de efeito físico, existem os médiuns facultativos e os médiuns involuntários, né? Ou também conhecidos como médiuns naturais. Os médiuns facultativos têm a consciência da sua capacidade mediúnica, né? Ele sabe que é capaz de produzir os fenômenos materiais, né, pelo ato da sua própria vontade. Já os médiuns involuntários, né, ou também conhecido como os naturais, esses já não têm nenhuma consciência que ele possui essas faculdades mediúnicas, né? E os fenômenos físicos acabam acontecendo na volta dessa pessoa sem que ela perceba, né, que está acontecendo. E esse tipo de mediunidade pode surgir em qualquer idade, né? Inclusive não é muito raro nas crianças. E se essa faculdade se desenvolve espontaneamente em uma pessoa, o melhor que tem a fazer é deixar que esse fenômeno ele siga o percurso natural, né? Já que a natureza é mais prudente do que o homem. Né? A gente tem também os médios sensitivos, né, que são os médios que conseguem sentir a presença dos espíritos, né? Eles não conseguem ver os espíritos, né? Eles sentem. Os médios sentem a presença dos espíritos que estão por perto, né? Podendo até causar um tipo de arrepio pelo corpo. Todos os tipos de médium acabam por ser sensitivos, só que muitos já nascem com essa faculdade, enquanto algumas outras pessoas acabam desenvolvendo ao longo da vida. Quanto mais a gente praticar, né, mais a gente vai se tornando sensível aos espíritos que estão na nossa volta, né, podendo até identificar a natureza desses espíritos. Se eles são bons, se eles são maus, né, sentir as emoções, né, e as intenções desses espíritos que estão presentes. A gente tem também os médios audientes, né, que são os médios que acabam escutando os espíritos. Esses médios eles podem escutar os espíritos de duas formas. Eles podem ouvir os espíritos como se fossem uma voz interior, né? Você não escuta pelo ouvido físico, né? Você acaba ouvindo uma voz na tua consciência, né? É algo mais interno. Ou pode também ouvir os espíritos com ouvido físico, né, de forma clara, como se uma pessoa encarnada ela estivesse falando ali perto de você. Então esses tipos de médium acabam podendo conversar com os espíritos, né, mesmo não vendo. Só que essa faculdade é legal quando a gente escuta os bons espíritos, né? O problema é quando a gente também acaba escutando os espíritos mais atrasados, né, falando no nosso ouvido às vezes coisas desagradáveis, né, durante o dia. E depois também a gente tem os médiuns falantes, né? Nesse caso, o médium ele acaba não ouvindo nada, né? Só que os espíritos acabam atuando sobre os órgãos da voz do médium, né? Da mesma forma que ele atua sobre os médios de psicografia,
atuam sobre a mão, esses médiums eles acabam geralmente falando sem ter consciência do que está falando, né? E acabam podendo dizer coisas completamente diferentes das ideias habituais que essas pessoas têm. Do seu conhecimento, né, também da sua inteligência. E ele faz isso de forma acordada, né, mas mesmo assim raramente se lembra do que disse. Então, os espíritos acabam utilizando da voz do médium para poder se comunicar com as pessoas. A gente também tem os médiums videntes, né? Esse tipo de médium já consegue ver os espíritos, né? Então, a gente pode considerar todas as pessoas que têm a dupla vista, né? As pessoas que têm a percepção tanto do mundo material como o mundo espiritual, como sendo os médiums videntes. Então, o médium vidente, né, como o nome ele sugere, nesse caso, não é aquele que prevê o futuro, né, mas o que enxerga os espíritos. Na verdade, eles não enxergam os espíritos com os nossos olhos físicos, né, eles enxergam os espíritos com a alma. Por isso que muitas vezes, mesmo esses médios estando de olho fechado, eles acabam conseguindo ver os espíritos. A faculdade dos médios videntes, como eu falei, é de enxergar os espíritos, né? Mas você não é um médium vidente por ter visto um espírito uma vez ou outra, né? O médium vidente, ele tem a faculdade de enxergar, né? Não digo permanentemente toda hora, mas com muita frequência os espíritos que se apresentam para o médium, né? E tem a capacidade de conversar com esses espíritos. Depois a gente tem também o médium sonambúlico, né? Ou sonâmbulo. Quando a pessoa está em estado de sonambulismo, né, durante o seu sono, a pessoa ela acaba agindo sobre a influência do seu próprio espírito. Então, o seu eu, né, verdadeiro eu, toma conta do seu corpo, né, e a sua verdadeira essência, né, então a alma é capaz de ouvir e perceber as coisas além dos limites do sentido físico, mesmo estando encarnada no corpo, né, mesmo estando acoplado ao corpo físico. Então, é o nosso espírito que controla o nosso corpo físico. É como se a gente tivesse reencarnado sem as limitações do corpo, quase, né, sem as limitações do corpo físico. Já o médium sonambúlico, ele acaba sendo um instrumento de outro espírito, né? Ele acaba sendo passivo. Aquilo que ele fala não vem dele, né, e nem, e nem do espírito dele, né? A diferença de uma pessoa sonâmbula e um médium sonâmbulo é que o sonâmbulo ele exprime o pensamento do seu próprio espírito, enquanto o médium sonâmbulo ele exprime o pensamento de outro espírito, né? O espírito que se comunica com o médium em estado normal pode também se comunicar com o médium sonâmbulo. E como eu falei, quando a gente está em estado de sonambulismo, né, a gente vê, ouve, percebe coisas que estão além do nosso sentido físico, a gente acaba vendo perfeitamente, né, os espíritos que estão na nossa volta, né, no nosso redor. E a gente pode conversar com esses espíritos e transmitir o que eles estão falando. Né? Essa lucidez do sonâmbulo é uma faculdade é, que depende do nosso organismo físico, né? Não está ligado com a elevação, né? Com o estado moral do espírito. Porque pode um sonâmbulo ele ficar lúcido e não conseguir responder questões básicas, né? Se o espírito desse sonâmbulo for um pouco, se for, for pouco adiantado, né? For mais atrasado. Existe também o médium curador, né? Essas são as pessoas que possuem o dom de curar, né? Pelo simples toque ou até mesmo só de estar presente no ambiente, né? Sem precisar de nenhuma medicação. Apesar do fluido magnético possuir um papel importante no processo de cura, né, só que para esse tipo de médium existem ainda algo mais. Todos os magnetizadores eles são aptos a curar, desde que tenha uma atitude moral adequada, né? E os médios curadores eles acabam sendo instrumentos dos espíritos. Os espíritos acabam utilizando os médiums para poder praticar a cura. Então, a principal diferença entre o magnetizador e o médium de cura é que o médium de cura ele acaba utilizando pouco do seu fluido animal, né? Ele acaba sentindo uma corrente de fluido espiritual passando pelo seu corpo, né? Que serve de condutor, né? É como se o médium fosse uma canalização, né? Então, o médium curador ele sente passar a energia que é levada até a pessoa que está recebendo a cura, enquanto o magnetizador, né? Ele cura através do seu próprio fluido animal, né? Do seu fluido magnetizador, que vem do seu próprio perispírito, e acaba sofrendo a influência moral do espírito e da organização física do corpo. Só que o fluido próprio de um encarnado nunca vai ser 100% puro. Por isso, né, que a cura que o magnetizador faz é mais lenta, né, e pode até ser nociva para o paciente. É por isso que o Allan Kardec ele acaba recomendando que se uma pessoa estiver doente, né, ou possuir algum vício, ela não deve atuar com o magnetizador, porque ela pode acabar transmitindo isso para o paciente.
Então, resumindo, né, um atua sobre o magnetismo espiritual, enquanto o outro atua sobre o magnetismo animal. Né? Um vem do fluido espiritual e o outro vem do fluido do homem. Agora a gente vai começar a falar sobre os médiuns escreventes, ou também conhecidos por médiuns psicógrafos. Dentro dessa categoria, né, na verdade, de médiuns, existem os médiuns mecânicos, né, ou também conhecido por médiuns passivos, né, quando o espírito ele utiliza a mão do médium para escrever, independente da vontade do médium. Enquanto o espírito tiver alguma coisa para escrever, ele permanece utilizando a mão do médium, né, sem interrupção. É como se a mão do médium ela tivesse uma vida própria. É por isso que a letra do médium ela sai diferente, né? Porque a letra vai depender do espírito que está escrevendo. O médium em si, ele não tem noção daquilo que ele está escrevendo, né? Ele está escrevendo de forma mecânica. O médium, ele não participa de forma intelectual do que está sendo escrito. Nesse caso, o médium acaba escrevendo coisas que vão além da sua compreensão, né? Por isso que não tem dúvida, né, que existe uma inteligência por detrás do médium. A gente tem também o médium intuitivo. Né? Nesse caso, já existe uma transmissão de pensamento. Né? Então, o espírito comunicante em si não atua sobre a mão do médium, né? Mas sim sobre a alma do médium. E o médium, ele atua sobre o lápis. Né? O espírito comunicante, ele não incorpora o médium, né? Ele não toma o corpo do médium. Ele só transmite o pensamento, né, para a alma do médium e o médium transcreve para o papel. Nesse caso, o médium já sabe o que ele vai escrever, né? Mas os pensamentos não são dele. Ele recebe aquele pensamento, né, através da intuição. É o que dá o nome do médium intuitivo. No médium intuitivo, a letra do médium ela acaba não mudando, porque ele está escrevendo pela intuição. Então, quem está comandando a caneta ou o lápis é o próprio médium, enquanto o médium mecânico ele se transforma em uma máquina, né, emprestando o seu corpo, né, no caso a sua mão para o espírito. O médium intuitivo ele tem a função de intérprete só. Ele capta esse pensamento e transmite para o papel. Depois, por último, a gente tem o médium semimecânico, né, que na verdade é a junção tanto do médium mecânico como o médium intuitivo. Então, o médium, ele tem o movimento da mão independente da vontade, né? Só que ao mesmo tempo, o médium tem a consciência do que está escrevendo, né? Na medida que as palavras vão se formando. No médium mecânico, o pensamento, ele vem depois do médium escrever, né? E no médium intuitivo, o pensamento vem antes do médium escrever, né? E no semimecânico, o pensamento vem ao mesmo tempo que o médium já está escrevendo. Do mecânico, do intuitivo e do semimecânico, né, os semimecânicos eles são os médios mais frequentes, né, os mais comuns que a gente encontra. E como eu falei no começo do vídeo, todas as faculdades mediúnicas, né, mesmo a gente não, mesmo que a gente não nasça com essas faculdades, é possível a gente desenvolver elas com o tempo, né? Só que antes da gente querer desenvolver, o melhor que a gente tem a fazer é buscar o conhecimento teórico, né, para depois a gente estar buscando o conhecimento prático, porque muitas vezes a gente vai acabar vendo coisas que vão acabar assustando a gente, né? E vão fazer a gente, às vezes, muitas vezes, acabar desistindo de desenvolver essas faculdades. Né? Por isso que é importante buscar esse conhecimento teórico. Né? Eu acredito que o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu acredito que estudar essas três obras principais, né? Para quem tem interesse em buscar esse desenvolvimento, é essencial, né? Mas eu digo estudar a fundo, né? Não simplesmente ler. É pegar o livro e estudar aquele livro como se fosse uma faculdade, se fosse uma escola, assim. É super importante ter esse conhecimento na gente, enraizado na gente, assim, de forma consciente. Beleza, pessoal? Então, esse foi mais um vídeo, né? Se eu não me engano, esse conteúdo está entre o capítulo 14 e 15, ou 13 e 14 do Livro dos Médiuns. E eu agradeço a todos que chegaram até aqui no final. Aí quem quiser se aprofundar nesse tema, né? Lá tem muito mais mediunidade do que eu abordei aqui. E é isso. Então agradeço a todos que chegaram até o final e aguardo vocês então no próximo vídeo.